Vocês viram? Num instante, nós descobrimos um título que tem uma forma vinculada, que é um cheque, vinculado porque só posso exigi-lo naquela forma, eu não posso escrever cheque de outro jeito que não seja aquele liberado pelo Banco Central. Esse cheque, esse título de crédito, ele pode ser nominativo ou ao portador. Qual é a diferença? Ao portador não tem nome, né? É assim, né? Quem está com o título é o dono do título. Pronto. Agora, se eu fizer nominativo, significa que eu escrevi o nome de quem vai receber o título. Mesmo que eu escreva, a pessoa pode fazer o título circular, que, aliás, ele foi feito para circular. Ele deve circular. E aí ele circula através do endosso. Que quando eu endosso, eu transfiro o direito. Endosso em branco, para quem tiver com o título na mão. Em preto, eu digo o nome da pessoa que adquiriu o crédito. Posso simplesmente fazer um mandato, mandar alguém cobrar para mim. Ou uma caução, só que daí eu não transferi o direito, certo? Já entendemos tudo aqui? Já sabemos que é um documento para o exercício literal e autônomo de um direito nele mencionado. Que esse título pode ser vinculado ou livre. Quando ele for vinculado, ele tem uma forma específica, como é o cheque. O cheque pode ser, o título, né? Eu estou falando do cheque por ser mais fácil. O título pode ser ao portador ou nominativo. Quando ele for nominativo, eu posso fazer circular por endosso, que eu tenho endosso próprio e endosso impróprio. Próprio, eu transferi o crédito todinho e posso fazer em branco ou em preto. Indiquei a pessoa ou não indiquei a pessoa. Impróprio, se eu não estou transferindo o título, o crédito nele com o título. Eu só estou ou autorizando a pessoa a cobrar para mim ou deixando ele em garantia. Certo? Viram como era fácil? Vamos para a nossa próxima informação. Os títulos se classificam de algumas formas. Aprendemos a primeira. Vinculado ou livre, certo? Classificado quanto à sua vinculação, tá? Agora, e quanto à sua estrutura? Quanto à sua estrutura, eu tenho uma ordem de pagamento ou uma promessa de pagamento. Eu posso estar dando uma ordem para alguém, ou eu posso estar só prometendo que vou pagar. Quando eu emito um cheque, eu estou fazendo o quê? Eu estou prometendo que vou pagar ou estou dando uma ordem de pagamento? Ordem. Eu não estou dizendo pague por esse cheque. Eu estou dando essa ordem para quem? Para o banco, né? Para o banco. A pessoa vai chegar no banco com o meu título e lá ela tem uma ordem de pagamento. Ela chega e diz, pague por esse cheque. Certo? Nós vamos conversar sobre cheque pós-datado já, tá? Para vocês saberem. Mas, ó, eu dei uma ordem para alguém pagar para mim. Quando eu faço uma promessa de pagamento, não tem uma terceira pessoa envolvida. Sou só eu e o meu credor. Prometo que vou te pagar. Então, quando eu dou uma ordem de pagamento, eu tenho 3 partes. Eu tenho quem emite o título, quem vai receber o título e quem recebeu a ordem para pagar. Quando eu tenho uma promessa de pagamento, eu tenho só 2 partes. Quem emitiu o título e quem vai receber o título. Como é que se chamam essas partes? Se eu tenho um cheque, eu tenho um sacador, que é quem sacou o título, quem emitiu o título. Eu tenho um beneficiário ou um tomador, que é quem vai receber o benefício do título. E eu tenho o sacado, que é o banco, que vai ter que pagar o título. Então eu tenho 3 partes: sacador, sacado e beneficiário.
Quando eu tenho só duas partes, eu só tenho o emitente e o beneficiário. Só. Aí é uma promessa de pagamento. Então nós já sabemos outra classificação. Tá vendo como é fácil de aprender? Outra, que é a sua estrutura, que pode ser ordem de pagamento ou promessa de pagamento. Promessa, eu prometo. Qual é o título que eu prometo pagar? O que vem aqui na sua cabeça? Uma nota promissória. Uma nota promissória, somos só nós dois? Imagina você que ainda deve existir nos interiores desse Brasil todinho pessoas que compram com nota promissória. Certo? Quando eu faço uma nota promissória de uma dívida, eu estou dizendo para o meu credor, eu pago você. Eu pago você o valor que está escrito aqui, nesse dia e nesse local. Eu estou prometendo te pagar. Portanto, somos só nós dois. Promessa de pagamento. Então, sempre que eu tenho um título que se chama ordem de pagamento, é porque eu mandei alguém pagar. E aí vão ter três partes, né? E quando eu tenho uma promessa de pagamento, estou prometendo, só tenho duas partes. Certo? Claríssimo? Claríssimo? Eu estou de olho em vocês, viu? Eu estou vendo o bombom circulando por aí, viu? E eu estou vendo a traição. Estou vendo a traição, tá? Ó, quais são as hipóteses que eu posso emitir um título? Quais são as hipóteses? Por que eu emito um título de crédito? Por que alguém emite um título de crédito? Por que eu passo um cheque para frente? Porque eu fiz um negócio jurídico, qualquer. Comprei um carro, comprei uma roupa, paguei uma conta, fiz um negócio jurídico qualquer. Não existe uma causa específica para eu emitir o título de crédito. Então ele se chama não causal. Por que não causal? Porque não tem uma causa. Eu emito pelo que eu quiser, certo? E eu tenho títulos que se chamam causais. Aí eles têm uma causa. Eu só posso emitir com aquela causa. E eu só vou ter um, vai ficar tão fácil de lembrar. Eu só tenho a duplicata. A duplicata é um título causal. E quer ver como vai ficar fácil? A duplicata, ela está vinculada a uma compra e venda ou uma prestação de serviços. Compra e venda ou prestação de serviços. Imagine você que duplicata funciona assim, ó. Eu tenho a minha loja aqui em Fortaleza, onde nós estamos tendo aula. Minha loja de sapatos. Mas eu compro sapatos de uma fábrica lá no Rio Grande do Sul, lá em Novo Hamburgo, que produz muito sapato. Esse sapato vem para mim por uma transportadora. Quando ele chega aqui na minha loja, chega com a nota fiscal e a duplicata para eu pagar. Não é assim que funciona? É assim que funciona com as nossas compras, não é? Vem a nota fiscal e a duplicata para eu pagar. Eu não tenho que conferir a minha mercadoria? Eu tenho que conferir, né? Eu tenho que, eu encomendei 500 pares de sapato, então eu vou abrir as caixas e vou conferir se foi de acordo com o meu pedido. Foram 100 desses, 30 desses, a cor é essa, isso. Quando eu conferir e tá tudo ok, eu aceito a minha duplicata e digo para a pessoa que me vendeu, recebi e tá tudo ok. Aí a pessoa pode me cobrar, certo? Mas eu posso não aceitar? Posso não aceitar? E eu posso não aceitar justificadamente. Eu posso dizer, não aceito porque eu comprei 500 pares e chegaram 380. Não aceito porque os calçados chegaram avariados. As solas estão todas soltas. Mas como é que eu faço esse não aceite? Não é literal, o título só vale o que está escrito nele, então eu tenho que escrever nele. Nele. Eu vou pegar a minha duplicata e vou escrever: os sapatos chegaram avariados.
A sola está soltando. Por quê? Porque quando esse meu fornecedor for me executar, a minha defesa está ali, não tá? Por que eu não aceitei aquele título? Porque a mercadoria chegou com defeito. Então, duplicata é um título causal, porque ele tem uma causa. Na hora da prova, se vocês esquecerem isso, vocês se vinculem no português. Causal e não causal. Causa ou não causa. Não causa, eu emito pelo que eu quiser. Um negócio jurídico que eu quiser fazer. E causal, uma causa. Eu só emito naquela causa. E a duplicata é o nosso título causal, que eu só emito por compra e venda ou por prestação de serviços, certo? Mas a duplicata é um título que exige aceite. A duplicata, diferente do cheque e diferente da nota promissória, exige aceite. A letra de câmbio também, mas nós vamos chegar na letra de câmbio, tá? O aceite nada mais é do que eu assinar a minha duplicata. E quando eu assino, eu estou dizendo, vou pagar. Recebi a mercadoria e vou pagar. O serviço que eu contratei com você foi prestado e eu vou pagar. Quando eu assino. E eu disse que se eu não aceitar, eu posso não aceitar de forma justificada. E se eu não justificar? Não aceitei, mas sou meio malandra, né? Enfiei a duplicata na gaveta, não devolvi. Como é que o meu credor me cobra? Ele tem duas formas de me cobrar. Ele pode, se eu não aceitei, ele tem que me protestar, tá? Título de crédito, em regra, não exige protesto para ser executado. Eu não preciso protestar o cheque que voltou sem provimento de fundos para poder executar. Preciso não, tá? Eu chego com o carimbinho do banco e digo para o juiz, ó, não foi pago o meu cheque, quero executar. Eu não preciso protestar a minha nota promissória. Eu só preciso protestar a duplicata sem aceite. Até porque se tiver aceite eu não preciso. Por que eu tenho que protestar? É questão de lógica, olha só. Se eu passei um cheque e o cheque voltou sem fundo, eu que sou o devedor, não sei que estou devendo? Sei, né? Sei. Eu preciso provar para o juiz que você me passou um cheque e que não me pagou? Eu só provo tendo o documento na mão com o carimbo do banco. Basta. Basta. Agora, uma duplicata sem aceite, como é que eu provo que te entreguei a mercadoria? Como que eu provo? Se é um título causal e está vinculado a uma compra e venda ou uma prestação de serviços, como é que eu provo na justiça que prestei aquele serviço? Se eu não tenho aceite? Então eu tenho que protestar, porque aí eu vou provar. Eu vou para o cartório de protestos por indicação. Por quê? Porque não é um título causal. Então lá o fornecedor tem todos os registros da minha duplicata. Qual era o valor, quanto foi a mercadoria, que dia saiu, qual foi a transportadora que levou. Então ele faz essa indicação, leva para o cartório de protestos e o cartório vai me protestar. O cartório me manda um documento para o meu endereço dizendo, pague em 3 dias sob pena de protesto. Aí se você pagar, beleza. Se você não pagar, o cartório te protesta. Ou o meu fornecedor pode exigir um documento que se chama triplicata. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Porque a palavra triplicata foi cobrada agora no último concurso. Exigiu que o candidato soubesse que quando não tem a duplicata, porque o cliente não devolveu, o fornecedor tinha que emitir a triplicata para poder protestar. Triplicata é como se fosse uma segunda via da duplicata. Ele emite uma segunda via, que se chama triplicata, leva para o cartório e faz o protesto. Aí,
com a indicação ou com a triplicata, com o protesto feito, ele executa o título, porque ele já tem como provar, que antes ele não tinha. Então, se eu quiser protestar um cheque, eu tenho o cheque. Se eu quiser protestar a nota promissória, eu tenho a nota promissória. Se eu quiser protestar uma letra de câmbio, eu tenho a letra de câmbio. Mas se eu quiser protestar, se eu quiser executar um cheque, executar uma nota promissória, executar uma letra de câmbio e tenho na mão, eu vou executar. Agora, se eu quiser executar uma duplicata que a pessoa não devolveu, então eu tenho que protestar e tenho que comprovar que prestei o serviço. Só por quê? Porque ela é causal. Segunda classificação. Vinculado, porque eu só emito daquele jeito. Livre, porque eu faço do jeito que eu quiser. Causal, porque tem uma causa. Não causal, porque não tem causa nenhuma, eu emito pelo que eu quiser. E o título que tem uma causa é a duplicata. A nossa próxima a gente aprendeu ordem de pagamento e mandato de pagamento, né? E mandato de pagar. Ordem e promessa. E quanto à circulação, o meu título pode circular ao portador ou nominativo. Já ficou mais fácil porque a gente já aprendeu aqui, certo? Ao portador. Quem tem o título na mão, circula o título. Se ele é nominativo, posso circular? Posso. Mas aí eu circulo o meu título através de um endosso. Endosso o meu título. Que, em regra, vai ser só uma assinatura no verso. Posso colocar o nome se eu quiser, indicar ele em preto. Ah, e se eu me enganei e assinei na frente? Me enganei, assinei na frente. Aí eu tenho que dizer que é um endosso. Porque se eu não disser que é um endosso, confunde com aval, que aval a assinatura é na frente. Então, se por um acaso eu tenho um título nominativo e quero transferir por endosso, só que me enganei e assinei aqui na frente. Se eu só assinei, é aval? Porque o aval é na frente. Vamos aprender aval agora, porque aval é na frente, tá? Então, se eu me enganei e assinei na frente, eu tenho que indicar que é um endosso. Lá atrás eu não preciso, mas aqui eu escrevo por endosso, tá? Eu tenho que escrever por endosso. Aí é um endosso. Se eu não escrever, é um aval. Agora, se eu endossei atrás, que é o lugar certo de endossar, não preciso escrever nada. É só assinar. Certo? Aprendemos 4 classificações dos títulos de crédito. E já aprendemos endosso. Vamos para o nosso próximo assunto. O que é um aval? O que vem a ser um aval? Quando eu emito um título de crédito, qualquer título, a pessoa que está recebendo o título pode exigir uma garantia, certo? Pode exigir. Eu tenho no direito 2 tipos de garantia. Direito civil, 2 tipos de garantia. Eu tenho garantia real e garantia fidejussória. Real, porque eu dou um patrimônio em garantia. Quando a garantia é real, eu estou dando um patrimônio. Eu hipotequei a casa, eu alienei o carro, dei um patrimônio. Quando eu tenho uma garantia fidejussória, é uma garantia pessoal. Eu tenho uma pessoa garantindo a dívida. E essa garantia fidejussória, posso apagar aqui, né? Ó. Vou fazer mais pra cá. Ó. Eu tenho garantias real e fidejussórias. Essa garantia fidejussória, que é o que nós vamos aprender agora,
ela pode ser dividida em fiador e avalista. Então eu tenho garantia por fiança e garantia por aval. A garantia por fiança é uma garantia contratual. Contratual. Só estou explicando tudo isso para a gente chegar no aval, que é o que nos interessa, tá? A garantia por fiança, ela é vinculada a um contrato. Quando você vai lá alugar o seu apartamento, a imobiliária te pede um fiador ou caução. Aí você não tem o dinheiro de 3 meses para dar de caução, você arruma um fiador, certo? Este fiador vai garantir a dívida. Se você não pagar a locação, ele paga. Nos títulos de crédito, eu também tenho quem garanta. Só que em vez de ser fiador, é avalista. É avalista. E o que muda? Só o nome? Não, só o nome não. Presta atenção. Quando o fiador está lá no contrato, ele tem um negócio que se chama benefício de ordem. Ele está atrás do devedor. Quando a imobiliária vai cobrar o aluguel, o fiador pode dizer assim: cobra do inquilino primeiro. Se ele não pagar, você cobra de mim. Eu estou atrás dele, eu tenho benefício de ordem, tá? Avalista não tem. Avalista é solidário. Tá aqui, ó, do ladinho do devedor. Se o título de crédito não for pago, o credor cobra de quem ele quiser. Ele cobra do devedor, ele cobra do avalista, ele coloca os dois juntos no processo. Tem mais do que um avalista, ele cobra dos 2 avalistas. Ele escolhe um avalista só se ele quiser. Porque avalista é devedor solidário. Não tem benefício de ordem. E vocês viram que eu disse, e se tiver mais de um avalista? Pode ter mais do que um avalista? Claro que pode. Eu posso ter aval simultâneo e aval sucessivo, tá? Aqui o meu aval, ele pode ser só um avalista, único avalista, e eu posso ter aval simultâneo ou sucessivo. O que vem a ser isso? Simultâneo, eu tenho 2 avalistas ao mesmo tempo. Nós sabemos o que significa simultâneo, certo? O meu título de crédito é muito alto, o valor dele é 100 mil reais. Aí o meu credor, que é um avalista, certo? Mas o avalista diz, espera aí que eu não vou avalizar isso tudo sozinho não, arrume outro aqui, não vou me lascar sozinho, né? Arrume outro aqui. Então eu tenho avais simultâneos, são 2 ou 3 avalistas garantindo a mesma dívida, juntos, ao mesmo tempo. E eu posso ter aval sucessivo. Aval sucessivo já é o avalista do avalista. Recebi um título de crédito que tem um avalista. Eu não estou confiando muito. Tenho a impressão que esse avalista aqui não está muito bom das pernas. Aí eu digo o seguinte, faz o seguinte, eu recebo o teu título de crédito, mas arruma outro avalista aí para mim. Aí é o avalista do avalista. Só que eu disse para vocês que, solidários. Vocês sempre vão se lembrar que benefício de ordem está atrás. E avalista não tem benefício de ordem. Avalista é solidário. Então, o meu credor não conseguiu receber de mim. Levou o meu cheque para o banco e o meu cheque voltou sem provimento de fundos. Ele vai executar a dívida. De quem? De quem ele quiser. De quem ele quiser. Pode executar do devedor, de um avalista, dos 2 avalistas ao mesmo tempo, porque todos são solidários. E olhe só, o aval é válido mesmo que o negócio jurídico que deu origem ao título
seja inválido. E agora, como é que a gente entende isso? Vou dar um exemplo, vocês vão entender agora. Imagine vocês que um garoto de 15 anos de idade resolveu comprar uma bicicleta, mas a aparência dele parece ter mais de 18. E ele chega na pessoa e a pessoa acha que ele tem mais de 18 e está fazendo negócio com alguém absolutamente capaz. E o garoto assina uma nota promissória para pagar a bicicleta. Aí a pessoa que está vendendo a bicicleta diz assim: me arruma um avalista? Aí o garoto chega aqui em mim e diz: me avaliza lá na compra da bicicleta? Eu avalizo. Quando chegou o dia de pagar a nota promissória, o garoto olha pro cara e diz assim: só tenho 15 anos, você não podia ter vendido para mim, sou absolutamente incapaz. Não tinha nem representante na hora. Se ferrou, filho, você não me cobra de jeito nenhum. Daí eles: ah, não cobro, mas do avalista eu cobro. Do avalista eu cobro. Por quê? Porque o negócio que foi feito entre os dois, a compra e venda da bicicleta, é nulo. Por quê? Porque um absolutamente incapaz realizar um negócio sem representante é negócio nulo. Mas o avalista não. O avalista vai pagar o título. Porque vocês viram que eu disse no começo os princípios, eu falei para vocês, aprenda os princípios que vocês resolvem metade das questões. Se você souber que o título é autônomo, você sabe que a relação jurídica se desvincula dele. Se desvincula dele. Então o negócio jurídico é nulo, mas o avalista vai pagar de qualquer maneira. Porque a relação jurídica que o avalista fez com o credor não depende da relação que o credor fez com o comprador. Vocês viram? Princípio da autonomia. Quando que o avalista pode não pagar o título? Ele pode não pagar o título se tiver um vício de forma, tá? É o próprio título que é nulo. É o próprio título. Por exemplo, eu dei um aval num cheque de 15 mil reais. A pessoa falsificou e fez 150. Então o que é nulo? É o título. Aí o avalista pode dizer: peraí, eu não avalizei esse cheque de 150. Eu avalizei 15. E você é um vício de forma, falsificou o meu título. Aí ele pode não pagar. Fora disso, meu amigo, o avalista é aquele que bate no peito. Passa para mim que eu pago, tá? É aquele, tá? Agora, eu disse para vocês que o aval é aqui na frente, né? Aval é aqui na frente. Endosso é no verso e aval é no anverso. E igualzinho o endosso, aval é só assinar. Fiador é no contrato, não é em título de crédito, tá, Renato? Preste bem atenção nisso, ó, para você nunca confundir. Fiador é no contrato, não tem nada a ver com título de crédito. Eu não vou ter fiador em título de crédito. Eu só tenho avalista. E avalista, ele assina aqui na frente. Aval assina na frente. Aval assina no anverso. Tá? Quem assina no verso é o endossante. Mas do mesmo jeito que o endossante se enganou, faz como? Assinei atrás, e agora? Eu tenho que identificar que é o avalista. Eu tenho que dizer por aval. Escrever por aval, certo? Aqui na frente eu não preciso escrever. Mas se eu me enganei e coloquei lá atrás, aí eu preciso escrever. Agora, antes de a gente continuar, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. A gente estudou direito, né? Estamos estudando para o exame da ordem. Todos advogados, doutores daqui uns dias. Diga amém. Ó, nós temos, quando a gente tem antinomia de normas, quando eu tenho uma norma em choque com outra norma,
Quais são os critérios que a gente usa para saber qual é a norma que vale? Olhe bem. A Constituição diz uma coisa, a lei diz outra. Como é que eu resolvo o que está valendo? Vocês se lembram dos critérios para resolver as antinomias? Eu tenho 3 critérios: hierarquia, especialidade, cronologia. E é nessa ordem. É nessa ordem. Primeiro eu vou ver, uma dessas leis é hierarquicamente superior à outra? Eu estou com uma norma da Constituição Federal em choque com uma lei federal? Vale a Constituição, porque ela é hierarquicamente superior. Mas não estão. São 2 leis ordinárias normais. Então o que eu vou ver? É uma lei especial ou é uma lei geral? Se for uma lei especial, ela tem prevalência em cima da lei geral. Mas não, as 2 leis são especiais. Como é que eu vou? Cronologia. Qual é a lei mais nova? São esses os 3 critérios, não é isso? Aí, quando eu estou falando em aval, eu tenho várias antinomias, mas não são poucas. E aí nós temos que entender que na hora da nossa prova, o nosso examinador vai perguntar isso. Ele não é de Deus. Ele vai perguntar exatamente isso, vocês vão ter que saber como responder, tá? O Código Civil diz assim: é vedado o aval parcial. Eu acho que isso aqui está no artigo 914. Não, desculpe. 897, parágrafo único. Quem está com o código na mão, 897, parágrafo único. Diz o que mesmo aí? É vedado o aval parcial. Significa, eu tenho um título de 10 mil, eu não posso avalizar 5. Eu só posso avalizar 10. As nossas leis especiais dizem, o título pode ser avaliado no todo ou em parte. No todo ou em parte significa o quê? Posso avalizar só parte. Só parte. A lei do cheque, se não me engano, é o artigo 21. Se alguém está com a lei do cheque aí na mão, pode verificar isso para mim. Eu acho que é o artigo 21. A LUG, que é o decreto, que é a Lei Uniforme de Genebra, decreto 57663 de 66, no artigo 15, vai dizer assim: o título pode ser avalizado no todo ou em parte. O que as 2 leis estão dizendo? Pode ter aval parcial. Eu tenho a lei da duplicata. A lei da duplicata não fala nada. Não fala nem que pode, nem que não pode. Só que o artigo 25 da lei de duplicata diz assim: a Lei Uniforme de Genebra será utilizada subsidiariamente para emissão, circulação e pagamento da duplicata. Portanto, o que vale? Lei Uniforme de Genebra. O que a Lei Uniforme de Genebra diz? O título pode ser avalizado no todo ou em parte. Então, como é que nós vamos responder a nossa questão da prova? Quando falar, é permitido aval parcial, como é que nós vamos responder? Nós vamos ter que verificar se a questão está falando de acordo com o Código Civil.